De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado é José Luiz Ferreira Guimarães. O Zé Luiz, vereador muito conhecido na cidade e que hoje assumiu um compromisso, né, a partir desse ano, muito importante, de ser presidente da Proguaru. Ele contou um pouquinho da sua trajetória enquanto bancário, enquanto fundador do Sindicato dos Bancários em Guarulhos, a sua trajetória política muito importante ao longo desses quatro mandatos. E agora a sua experiência, um pouquinho contando também da Proguaru, a importância que essa empresa tem para a nossa cidade, para que ela continue pujante, forte no seu desenvolvimento. Você tem mais de 20 anos de participação política na cidade de Guarulhos, mas a gente tem uma impressão muito clara que nos últimos 10, por aí, anos, Guarulhos deu um salto de qualidade realmente muito forte. Como é que você avalia essa evolução em Guarulhos? Olha, são fenômenos, né? O Guarulhos ele começou a crescer a partir da chegada da rodovia Dutra, né? Teve um momento que houve um grande alavancamento do crescimento da nossa população. Depois houve o aeroporto, na década de 80 a cidade cresceu aí quase 40 mil pessoas por ano, e aí deu uma parada no final dos anos 80, 90, aí depois, novamente, agora um crescimento, realmente, nos últimos 15, 20 anos, um crescimento muito grande, né? E também uma mudança um pouco no perfil da cidade, né? Você começa a perceber, eu vi aqui a entrevista anterior, aquele comerciante falando da área dele, né, de prestação de serviço de venda de carnes. Então, quem diria que, por exemplo, em Guarulhos nós teríamos aqui espaço, né? Há 20 anos não tinha, para um segmento tão concorrido como o segmento do comércio de carne, está oferecendo produtos diferenciados, né? Então, qualidade. Então, a cidade de Guarulhos hoje, ela já remodelou um pouco o seu perfil. A indústria ainda continua sendo uma cidade de perfil industrial, mas os serviços hoje, eu já acredito que começa um pouco, se não suplantar a indústria, mas ser uma grande geradora de empregos, acho que até uma das maiores geradoras de emprego e também de crescimento das divisas da cidade, dos recursos, do orçamento, do imposto. Então, realmente é um novo fenômeno. Eu acho que aí assim, ele é um fenômeno relacionado com a figura geográfica da cidade, as rotas que hoje a cidade tem. A cidade é cortada por 3 grandes rodovias, tem um aeroporto. Isso tudo beneficiou enormemente a cidade, né? E também o grande número de indústrias que se instalou aqui no passado ajudaram a cidade a se desenvolver, né? Mas hoje os serviços, eu acho que de fato são os grandes estimuladores do nosso desenvolvimento. Bacana. Zé, você, mudando agora um pouquinho o foco da entrevista, você é um apaixonado pelo futebol, né? E sei que você também ama o mesmo time que eu amo, que é o Palmeiras. A gente já se encontrou em campos de futebol, sofremos juntos, torcemos juntos. Você, como torcedor, já aconteceu alguma coisa interessante, uma coisa inusitada? Nós já fomos em jogos juntos, né, Marcelo? O pessoal fala, você é político, você tem que esconder o time. Eu nunca escondi o time, né? Aconteceu, né? É uma coisa engraçada relacionada ao futebol, assim. Já fiz várias viagens atrás do Palmeiras, né? Mas para se relacionar à política, eu poderia dizer uma engraçada. Aconteceu agora na última campanha, um apoiador veio atrás de mim porque os Gaviões da Fiel, tinha uns caras da Gaviões da Fiel aqui que ele conhecia que podia me dar apoio. Eu falei, olha, eu tenho uma relação lá com o pessoal do Palmeiras, né, da torcida, assim, eu acho que não vai dar certo isso aí. Melhor conversar lá. Eu não vou num... Aí o cidadão foi lá conversar com o pessoal falou, não, Deus me livre, esse vereador aí é ligado ao Palmeiras, tá? Então, eu não falei, então foi bom nem ir, porque ia ser criar um mal-estar, né? Ia criar um mal-estar lá. Mas a gente já fez algumas viagens, A última que eu fiz foi em 2009, que eu fui para Montevidéu, saiu aqui 2 aviões de palmeirense, 3 ônibus, chegamos lá uns 500, não conseguimos a classificação, aí o pessoal começou a chamam-nos de macaquitos, né? Uma coisa também lamentável. E eu estava com uma bandeira do Brasil na minha bagagem. Levantei a bandeira e fui rapidamente mostrar a nossa bandeira do Brasil e os 5 pentacampeonatos. Ficaram muito bravos, viu, Marcelo?
Mas eles têm que engolir, né? Realmente eu mostrava os 5 na mão assim, eu apontava a bandeira e eles ficaram muito bravos. E na política, você tem também uma participação, como a gente já viu agora na entrevista, bastante forte. Algum fato também que você possa contar? Olha, política tem vários, né? A gente tem vários, eu não tem uns que até nem engraçados, né? Mas eu lembro de um assessor meu, um apoiador meu na primeira eleição, ele era uma boa gente. E aí ele ia fazer campanha minha falando mal dos meus concorrentes no bairro. E eu não gostava disso, eu falei para ele, chamei ele, falou, não faça isso, faça a campanha direitinho, falando das nossas propostas. Não fale mal. Ah, mas aí eles moram aqui, eles falam que você não mora no bairro. Então, eu tenho que falar mal deles porque eles falam que você não mora no bairro. Não, fale das minhas propostas. Claro. Tá. Passou um tempo, eu fui de novo procurado, falei, e aí? Tá indo bem a campanha? Ele falou, olha, tá. Pararam de falar de mim que eu não moro no bairro? Não, eles não pararam, não. Falei, você não está falando mal dos concorrentes. Ele falou, não estou falando mal, mas agora eu falo assim, quando eles me perguntam se você mora aqui, eu falo, ele não mora, mas ele já comprou um terreninho e logo ele vai morar. Um dia ele vai morar, né? Já começou o primeiro passo. Eu vou falar isso, pô. Então, não teve jeito, eu não consegui fazer ele não mentir. E lazer, o que você gosta de fazer quando você não está trabalhando, com sua família? Eu gosto do motociclismo, eu tenho moto, né? De vez em quando dá, eu dou umas viagens, uns bate e volta, umas viajadas aí com a minha esposa e com um grupo de motociclistas que a gente conhece. Gosto muito de futebol, como falei, sou um apaixonado pelo Palmeiras, vou sempre que posso a campo assistir jogos. E gosto muito de cinema também. Bacana. Cinema é uma coisa que, assim, em todo momento que eu posso dar uma descontraída, eu tento ir assistir ou em casa, mas ou ir ao cinema ver alguns filmes, né? Bacana. Desafios pessoais. Você teve alguma coisa que realmente teve impacto, que você teve que superar intimamente? Teve. Assim, pessoalmente, acho que o meu maior desafio foi superar minha timidez. Eu era extremamente tímido. Poxa, eu já te conheci não sendo tímido, então. Muito tímido. Eu era um bicho do mato na escola, para apresentar seminários na faculdade, na escola. Eu suava frio, passava mal. Teve ocasião de eu chegar, a minha pressão caiu, né? O nervoso que era falar ali para 30, 40 pessoas, né? Até que um dia eu entrei no sindicato, o cara me botou um microfone na mão e falou, convoca aí o pessoal para uma assembleia no meio da Avenida Paulista. Nossa. Um carro elétrico gigantesco. Eu era um militante bancário, trabalhava em São Paulo, e o diretor do sindicato falou, tá aqui, convoca a assembleia nossa, no meio da Paulista ali, um monte de gente. Aí, dali não parei mais. Aí eu fui tomou gosto pela coisa. Aprendi a falar. Bacana. Guarulhos, felizmente, a gente tem aquela autoestima guarulhense cresceu muito nos últimos tempos, né? Antigamente tinha até pessoas que falavam que moravam na Zona Leste para não falar que morava em Guarulhos. Tinha essas histórias, né, que a pessoa até tinha vergonha de falar que era de Guarulhos. E hoje em dia a gente vê que isso mudou realmente muito. As pessoas até falam que têm orgulho de morar em Guarulhos. A história de Guarulhos você vivenciou ao longo de sua toda a existência. Você podia citar uma pessoa, ou mais de uma pessoa, que realmente se destacou como um grande guarulhense? Olha, Marchiori, é sempre difícil você falar de uma pessoa em qualquer modalidade, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de definir uma pessoa, mas houveram assim, pessoas que nem eram guarulhenses que se destacaram aqui, eu acho, na cidade. Mas guarulhense, assim, para ser justo e levando em consideração esse movimento que trouxe, foi acho que a partir um pouco desse movimento que a cidade alcançou um outro nível, eu citaria duas pessoas. O Luiz Roberto Mesquita, que foi presidente da associação e que, junto com o antigo ex-vereador Orlando Fantazini. Eu acho que os dois tiveram um momento muito importante na cidade, fazendo uma grande luta aqui pela cidadania, pela ética, na política. E nós vivenciamos um momento novo a partir daquelas denúncias, um momento muito difícil. Eu me lembro de um episódio que me marcou muito. Eu estava em Goiás, em férias com a minha família, e fui preencher um cheque num posto de gasolina. E na hora que eu estava preenchendo um cheque para pagar a gasolina, estava passando as imagens da cidade de Guarulhos. Vereador morto, secretário assassinado, vereador preso, e os caras mostrando a imagem no Jornal Nacional. Quando acabou as imagens, o dono do posto, na estrada, virou e falou assim, mas que cidadezinha de gangster é essa, hein? Nossa. E eu dei o cheque para ele receber. Quando ele olhou, viu Guarulhos, o cara tinha acabado de falar Guarulhos, ele olhou para mim e falou, desculpa, que coincidência, né? Falar mal de Guarulhos. Eu falei, olha,
nem todo mundo é igual a essas pessoas que estão sendo mostradas na reportagem. Guarulhos tem gente do bem, claro, e um dia nós vamos ser melhores. Então, eu acho que essas duas figuras foram muito importantes. Estou citando por uma questão de justiça, o que eles fizeram num momento importante, um como empresário, outro como vereador. Tiveram muita coragem, né? E eu acho que foram realmente muito importantes para essa história nova da cidade. Orlando chegou a ser deputado federal, combativo, um cara realmente que fez a diferença lá no Congresso, né? Bacana, realmente pessoas de muito respeito mesmo, né? E o Luiz era um empresário, não tinha nada que se meter naquele calor dos problemas de Guarulhos, e teve coragem de denunciar, filmou, né, inclusive. Bacana. E a tua história realmente é muito interessante, acho que nós brindamos o nosso telespectador com sua história. O que você resume em termos de experiência? O que você pode resumir a tua história, da sua trajetória? Então, a experiência pessoal foi vencer a timidez, né? Agora, do ponto de vista de ser humano, né, a política, ela traz para você um exercício constante de perseverança, de insistência, de persistência e de tolerância, né, com a relação entre as pessoas, né? Bacana. E uma relação que também te obriga a ser honesto, né, nos propósitos que você faz, né? Você tem que ser sincero e honesto. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que a gente aprendi, e tu continua aprendendo, né? Porque na vida a gente não para nunca de aprender. Claro. Mas a política te dá essa dimensão. E o exercício de mandato de vereador, principalmente, se você quer trabalhar, você aprende muito. É uma grande faculdade para qualquer ser humano. Exerce o mandato de vereador 4 anos, você vai conhecer, se você tiver empenho no que você faz, você vai saber de tudo um pouco, de engenharia, contabilidade, economia, saúde, educação. Você tem a possibilidade, é uma experiência que obriga a que você, um pouco de empreendedorismo, do pensamento do comerciante, do industrial. Então, é uma experiência assim magnífica. Eu acho que a experiência do mandato parlamentar de vereador, acho que nenhum outro mandato consegue dar essa dimensão tão importante do que o de vereador. Zé, você não vai me convencer. Eu nunca tive pretensão política e não vou ter. Eu gosto muito do que eu faço, das participações. Eu acho que cada um dá a sua contribuição no que gosta de fazer. Você dá a sua contribuição muito como vereador e a gente orgulha muito disso. Eu acho que assim, nós na vida temos que fazer as coisas com amor, né? Com interesse. Quando você não tiver mais vontade de fazer, saia daquela função e faça outra. Eu, na minha vida, tenho isso, uma outra lição que eu tenho. Dentro do próprio movimento sindical, percorri todos os campos que eu poderia percorrer. Bacana. Né? E o dia que eu não tiver mais motivação de fazer o que eu estou fazendo, a gente vai procurar escolher um outro caminho. Né? Eu acho que essa é uma lição que nós temos que ter na vida. Né? Tem que ter motivação, tem que ter vontade. Acordar de manhã e falar, hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Né? Quando você perde esse entusiasmo, eu acho que é melhor mudar o ramo, mudar o seu negócio, mudar os seus objetivos, replanejar a tua vida, porque aí a coisa pode não dar tão certo como estava dando. Né? Bacana. Botando toda a sua história, vendo tudo o que aconteceu, passando esse filme na tua cabeça, você acredita em destino? Olha, eu sou espírita, eu tenho as minhas convicções, eu acredito, vamos dizer assim, parcialmente em destino. Eu acho que há um roteiro, mais ou menos escrito, né? Mas nós, a nossa vida, a nossa vivência, o nosso pensamento, o nosso modo de agir na vida aqui encarnada, podemos modificar isso, né? Eu acho que há um grande roteiro, mas eu acho que não está tudo prescrito, não. Acho que nós produzimos muito isso, nós próprios e o meio que a gente convive, produz uma parte do que a gente vai viver na vida. Bacana, Zé Luiz. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, realmente o bate-papo está muito gostoso, daria para continuar longa, mas a televisão é assim, é bem sintetizada, né? Zé, a tua entrevista como um todo é uma mensagem, na minha opinião, sabe? Você passou no meio da entrevista mensagens importantes de estímulo, de coragem, de força, mas eu queria que você resumisse tudo, principalmente para o jovem, estimulando para que o jovem acredite no seu sonho e vá em frente. Eu acho que o jovem tem que acreditar, porque hoje nós estamos num mundo muito mais fácil do que o mundo que nós vivemos, que eu e você com 50 anos vivemos. Tá? O inúmero mundo de oportunidades que existe hoje para o jovem, então ele tem que acreditar no seu sonho, insistir nele, ele tem que pensar em fazer as coisas com amor, planejar,
aquilo que são seus objetivos, mas acima de tudo é acreditar no seu sonho, né? Eu acho que assim, eu tenho um mote assim, ele tem que insistir, persistir, nunca desistir daquilo que ele tem em mente, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente passa para o jovem. A cidade agora é uma cidade de grande potencial em todas as áreas, então se forme, estude, identifique uma área de atuação, tenha um sonho, busque ele e não desista nunca. Bacana, Zé. Obrigado pela sua entrevista, Zé. Foi um prazer ter aqui com a gente, viu? Obrigado, Marcelo. Eu que fico satisfeito aqui de ter a oportunidade de ter estreado aqui. Eu vejo alguns programas teus lá e estou estreando aqui hoje. Bacana, obrigado. José Luiz Ferreira Guimarães, nosso entrevistado de hoje, um grande amigo, um grande político da nossa cidade, agora com um desafio grande à frente da Proguaraú, né? Tomara que ele tenha êxito, isso para o bem de toda a cidade. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.